A vida de superação do Elon Musk. Nesse vídeo vamos falar da vida do homem mais rico do mundo atualmente e dito por muitos aí o Einstein do século 21. Para quem é fã de quadrinhos, ele também é conhecido como o Homem de Ferro da vida real. Estamos falando aí do Elon Musk. Elon nasceu em 1971 em uma cidade no continente africano, na Petrólia, na África do Sul. Ele é filho do Elon Musk e da Maya Musk. Elon sempre foi uma criança tímida, mas sempre demonstrou muito interesse por computadores e tecnologia. Aos 12 anos ele desenvolveu um jogo chamado Blaster, um jogo com matemática espacial, com navezinha e tudo, e ele fez isso após aprender a programar sozinho. E aí você pensa, é só uns joguinhos, hoje em dia tem jogos muito melhores e muito mais avançados que isso, mas estamos falando de 1990 e de uma criança que aprendeu a programar sozinha com 12 anos de idade. E o mais impressionante disso tudo é que ele conseguiu monetizar estes serviços e depois ele vendeu o game por $500 para uma revista chamada PC and Office Technology. E vocês devem estar se perguntando um pouco mais sobre a infância desse gênio, né? É simplesmente o cara que tem um QI de 155 pontos. Seu pai era engenheiro eletromecânico, consultor, piloto, marinheiro. Ele fazia muitas coisas, mas uma coisa que ele não fazia era ser um bom pai. O Elon mesmo fala que ele era um péssimo pai. Os seus pais se separaram em 1980 e o Elon Musk ele teve a péssima escolha de querer morar com o pai, né? E ele até conta que o pai fez diversos tipos de maldades com ele, né? E aí ele não fala quais as maldades, mas aí você usa a sua imaginação para tentar entender quais foram essas maldades. Musk também sofria bullying na sua escola. Um dia ele contou que apanhou tanto, mas apanhou tanto que foi até parar no hospital. Por mais que muitos hoje em dia acham que a infância do cara foi fácil, podemos ver que até aqui ele sofreu bastante. O objetivo do Musk era chegar com a sua mãe nos Estados Unidos. Para isso ela pegou um visto do Canadá, já que ela era canadense, né? E com isso ficaria mais fácil eles conseguirem entrar nos Estados Unidos. E claro, tudo isso foi contra a vontade do pai. Tá? E enquanto ele não conseguia o visto, eles não conseguiam seus vistos, ele entrou na Universidade de Petrólia, lá na África do Sul, e estudou por 5 meses aproximadamente. Em 1997, ele se formou bacharel em Física e Economia. E agora eu fico pensando, como é que está a cabeça dos jovens que falam que fazer faculdade não serve para nada? O homem mais rico do mundo ele fez. O Elon Musk decidiu não continuar os estudos, não fazer um doutorado, por exemplo, né? Ele parou no meio, porque ele começou a empreender na internet. O seu começo foi difícil, como a maioria dos empresários, né? Começou basicamente do zero e não tinha dinheiro nem para pagar o seu aluguel. Ele criou uma empresa de tecnologia junto com o seu irmão e o trabalho, o serviço que essa empresa prestava era de auxiliar pequenos negócios locais a se colocarem na internet, a colocarem o seu nome na internet. Musk já acreditava que a internet era o caminho, era o futuro. O ano era 1994. Agora imagine como era vender esse tipo de serviço naquela época. Realmente não era uma tarefa nada fácil. Você convencer as pessoas, empresas, que elas precisariam estar em algo que ainda não existia fortemente, não era algo como é hoje, é muito difícil. E por isso ele precisou de ajuda, né? Conta aqui que o pai horrível deles ajudou, dando $28 mil para ele. Tá, essa é a hora de você comentar que o sucesso do Musk veio por causa do pai. Com o tempo e com mais investimentos chegando para a empresa, ela continuou crescendo, né? E com a ascensão da internet, né, ela aproveitou esse boom, a empresa cresceu, recebeu mais investimentos, né, e aproveitou também o crescimento da internet e passou a se chamar Zip2. E aqui foi o início do sucesso desse homem. A mudança do nome da empresa foi porque eles receberam um investimento de $3
milhões de dólares da Davidoff Ventures. E isto, além de mudar o nome da empresa, mudou também toda a estratégia que a empresa teria de agora em diante. A Zip2 começou a fechar negócios com grandes jornais como o The New York Times, e a estratégia da empresa agora seria divulgar em grande escala. Mas, infelizmente, em 1999 a empresa foi vendida e o Musk não conseguiu nem ser CEO da companhia. Nesta venda ele ganhou 22 milhões de dólares, pessoal. Olha isso, um investimento que começou do zero e com um aporte ali de 28 mil dólares do pai malvadão dele, e com apenas 7% de ações que ele tinha, ganhou 22 milhões de dólares. E este dinheiro foi fundamental para ele criar a X.com, que logo depois se tornaria a PayPal, este gigante site de pagamentos que logo depois seria comprado pelo eBay em 2003. Inclusive, ele fundou a Tesla e a SpaceX com o dinheiro que ele recebeu da venda do PayPal. A SpaceX se tornou a primeira empresa privada a colocar um satélite em órbita e também se tornou o primeiro grupo privado a embarcar na Estação Espacial Internacional. A Starlink é uma empresa ligada à SpaceX, né, que o plano dela é internet via satélite, já tem percorrido o mundo todo, inclusive no Brasil já tem esse tipo de internet. Com a Tesla, ele inovou o mercado automobilístico, criando carros elétricos movidos apenas a bateria, coisa que era impossível antes dele. Em 2018 ela fez ainda mais, ela lançou um carro popular, o Model 3, ou seja, com 30, 40 mil dólares uma pessoa poderia comprar um carro elétrico. E a Tesla, ela veio crescendo e crescendo muito em todo o mundo, e isto não passou despercebido no valor das ações da companhia, que explodiram. É uma das ações que mais subiram na bolsa americana. Sobre os relacionamentos e a família de Elon Musk, mas antes de falar essa etapa, eu quero pedir o seu like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, pois é muito importante no crescimento do nosso canal. Já falei aqui, deixa o like e comenta qualquer coisa, tá? Esse tipo de interação ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é bom e ele vai entregar para mais pessoas. E isso ajuda demais, demais mesmo o nosso canal. E agora vamos falar dos relacionamentos da família do Musk. Ele se casou pela primeira vez em 2000. O nome de sua ex-esposa é Justine Wilson. O casamento durou até 2008, mas foi suficiente para eles terem 6 filhos. Um infelizmente morreu, né? E hoje eles dividem a guarda compartilhada dos outros 5 filhos. Em 2010 ele se casou com a Tallulah Healy. Esse casamento foi até 2012. 2013 eles voltaram e se casaram novamente, e o segundo casamento deles duraram até 2016. E após o término, o Elon começou a se relacionar com a Amber, isso mesmo, a ex do Johnny Depp. E, inclusive, surgiu diversos rumores que a Amber ficou com o Elon Musk ainda quando ela estava casada com o Johnny Depp. Por fim, em 2018, ele se casou com a cantora canadense Grimes e eles tiveram 2 filhos. E os nomes dos filhos deles são super diferentes, né? Vou deixar aqui o nome deles que eu não sei pronunciar isso. Hoje, Elon Musk é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 200 bilhões de dólares. Claro que ele não tem todo esse dinheiro de fato em suas mãos, né? A maior parte do seu dinheiro está em ações das companhias que ele é dono, né? Ou seja, o patrimônio dele não é líquido, está tanto que quando ele foi comprar o Twitter, né, que ele está nessa negociação com o Twitter, ele precisou pedir parte do dinheiro emprestado. Agora, qual a sua opinião sobre Elon Musk? Ele realmente é um gênio no século 21, ele ainda tem muitos feitos para realizar. Qual a sua opinião sobre ele? Deixa aqui nos comentários. E qual a história de outro artista, de outro grande nome que você quer ver aqui no canal? Comenta aqui qual a próxima história que eu devo trazer para vocês. E vamos voar!